Mais uma derrota aí que vai para conta do seu Marcelo Cabo. Inacreditável como que o Vasco conseguiu perder hoje pro Cruzeiro. Inaceitável o futebol apresentado pelo Vasco. Inaceitável também essa zaga do Vasco com o Hernando. E infelizmente o Vasco perdeu por 2-1 de virada para o Cruzeiro. Vamos falar muito aí desse jogo. Infelizmente o Vasco não conseguiu vencer o Cruzeiro. Começou o jogo até bem, né? Fez o gol logo de cara com o Morato. Parecia que o Vasco iria golear até mesmo o Cruzeiro. Parecia que o Vasco ia ter um domínio do jogo. Só que aí o Cruzeiro logo empatou rapidamente e virou. Não deu tempo nem do Vasco respirar. O Cruzeiro já tinha virado a partida e o time morreu literalmente dentro de campo, né? Os gols totalmente aí da maneira que o Vasco vem tomando em todos os jogos, cara. Jogada aérea é gol do adversário. Falha defensiva é gol adversário, cara. Um erro grotesco do goleiro Lucão, que deu um tijolo pro Riquelme, que não conseguiu dominar a bola. O jogador do Cruzeiro cruzou, a bola voltou lá pro centro da área e o jogador chegou chutando e fez aquele golaço para fazer o gol da vitória aí do Cruzeiro frente ao Vasco. O Vasco mais uma vez voltando com os erros do passado. Infelizmente, meu amigo, se continuar com o Marcelo Cabo, vai ser sempre esse aí. Pode ter um lampejo ali, ganhar um outro jogo, iludir o torcedor, parece que agora vai engrenar, não vai. A gente já tá cansado de ver isso aí no Vasco. Eu já tô meio que conformado que esse time do Vasco não consegue evoluir mais, não tem onde mais tirar o Marcelo Cabo, ele não consegue mais fazer esse time do Vasco jogar bola, ou melhor, nunca fez o time do Vasco jogar, só um joguinho ele fez o time do Vasco jogar e foi contra o Flamengo e mais nada. Eu tô de saco cheio de todo pós-jogo vir aqui falar dos erros defensivos do Vasco, falar que o Vasco precisa contratar um zagueiro, falar que o Marcelo Cabo tem que ser demitido, porque é a mesma coisa, todo jogo é a mesma coisa. Muda o time, muda o esquema, muda os jogadores, o Vasco não desenvolve, o Vasco não evolui, continua esse marasmo. O Vasco, se tivesse aí tesão, como gosta de dizer o Vanderlei Luxemburgo, teria vencido o Cruzeiro com o pé nas costas, porque realmente tem um elenco melhor do que o Cruzeiro, só que o treinador nosso é treinador de time pequeno e não conseguiu fazer o Vasco jogar desde que chegou ao nosso clube. E se continuar insistindo no erro, continuar insistindo com o Marcelo Cabo, o Vasco não vai subir para a primeira divisão, o Vasco vai ficar na segunda divisão. E se não contratar um zagueiro, se não contratar, meu amigo, vai tomar gol, vai continuar tomando gol todo jogo, vai continuar tomando gol em jogada aérea, porque a zaga não faz nada. O primeiro gol hoje, o Hernando não fez nada, o jogador ficou livre para fazer o gol e ele atrás do jogador do Cruzeiro assistindo ele fazer o gol. Um absurdo, cara, um absurdo. Tem que cobrar assim a diretoria do Vasco para contratar um zagueiro. Não dá mais para ficar com o Hernando no time titular do Vasco. Não dá mais para permanecer com o Marcelo Cabo. E eu tô de saco cheio, mano. O torcedor vascaíno não aguenta mais esse tanto de sofrimento. O time caiu para a segunda divisão, a gente esperava que o time fosse pelo menos jogar alguma coisa para voltar com dignidade para a Série A e parece que não vai voltar, porque olha esse futebolzinho de merda que o Vasco está apresentando. Cadê o seu Jorge Salgado para cobrar esse pessoal? Cadê o seu Jorge Salgado para dar entrevista coletiva e falar desse momento ridículo que o Vasco está passando? O Vasco não consegue ganhar na Série B, ganhou 2 jogos apenas, cara. Inacreditável, inaceitável, um time grande como o Vasco está na 10ª colocação numa Série B. Pra mim é fora Cabo, não dá mais esse treinador à frente do Vasco. Tô cansado de ver essa palhaçada, cara. É brincadeira, faz o torcedor de trouxa, mano. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa porcaria desse jogo aí. O Vasco não conseguindo vencer o Cruzeiro, tentou de todas as maneiras, não conseguiu, a falta de qualidade falou mais alto, a desorganização e também a infantilidade do seu Bruno Gomes, né? Que eu já ia deixando passar aqui. Foi tanta coisa errada que aconteceu nesse time do Vasco que a gente até esqueceu aqui, que eu até esqueci de falar da expulsão infantil, juvenil do seu Bruno Gomes, e está sendo aí triturado nas redes sociais pelo torcedor vascaíno, que pede até mesmo para eles voltar para a base do Vasco. É melhor o Vasco vender logo, porque é jogador esquentadinho, meu amigo. Não vira nada, não vai dar em lugar nenhum esse tipo de jogador aí. E se o Vasco não trabalhar o psicológico do Bruno Gomes, ele não vai ser jogador de futebol daqui a alguns anos, não vai conseguir controlar os nervos. Ele tem mais expulsões do que jogos com a camisa do Vasco. Bom, e deixa nos comentários se você concorda comigo, se o Marcelo Cabo tem que ser demitido, se você traria aí um zagueiro urgente pro Vasco, porque tô de saco cheio, mano. Hoje não tem análise, não tem nada. Todo jogo é essa palhaçada, um bando dentro de campo. A gente vê esse time do Vasco aí passar raiva no torcedor vascaíno, porque todo jogo é essa mesma postura do Vasco. O time parece que não treina e o time está na 10ª colocação apenas na Série B.